Boa noite, companheiros e companheiras. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, primeira live de 2021. Com muita alegria, com muita satisfação, que estamos mais um dia aqui dialogando, conversando com os companheiros que todas as quarta-feiras nos seguem, né? E hoje, dia 17 de fevereiro, a gente vai ter um importante debate, um importante prosa, um diálogo com alguém que tem estudado um tema tão relevante, tão importante para a formação da esquerda brasileira, para a esquerda também latino-americana e também de forma internacional. Então, sejam todos bem-vindos, vamos chamando os companheiros e companheiras aí para se somar na nossa live e a gente fazer um importante debate, um importante diálogo aqui sobre a formação do pensamento, a importância, a atualidade do pensamento de Gramsci para a conjuntura e entender a realidade brasileira. Nosso grupo de estudo é um grupo de estudo Intifada, leva o nome de uma revolta popular na Palestina, e é um grupo classista, né, um grupo da classe trabalhadores, mas também um grupo crítico à sociedade capitalista e também um grupo que está na construção atualmente na sociedade socialista. Queremos construir e acreditamos numa sociedade socialista. Sobre essas três premissas é que nos orienta sobre o nosso trabalho, a nossa articulação e as nossas atividades aqui que a gente desenvolve. E aí, quem companheiros e companheiras, camaradas, amigos, que ainda não curtiu a página Kombi Livros, vai lá e curte a página Kombi Livros e também convida, né, amigos e amigas aí para curtir. E também a página do companheiro Iassi, que também está sendo transmitida nas páginas do Facebook aí. Então hoje a gente vai dialogar sobre uma temática, a atualidade do pensamento de Gramsci, né? Para a gente entender esse grande filósofo, esse grande pensador brasileiro. Boa noite, companheiro Iassi. É a primeira live do ano, com vários desafios que nós temos aí nessa conjuntura doida aí que nós já iniciamos 2021. Seja bem-vindo. Obrigado, Ernesto. Um forte abraço para todo mundo que está sintonizando agora, que está chegando para esse começo de ano. O ano passado nós fizemos 34 lives, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado. E o que caracteriza esses nossos encontros é a ideia de formação política, de formação de quadros. A temática de hoje não deveria ser uma temática não menos importante, né? Para começar o ano bem. E começar o ano bem significa aí enfrentar o sardo, né? Do nosso querido Gramsci. O pensamento gramsciano é um pensamento muito rico e que a apropriação dele por parte de nós, que somos intelectuais e militantes da causa pela construção de uma nova sociedade, pelo socialismo, é uma condição sine qua non. Não haverá possibilidade de avanço se a gente não se apropriar do pensamento gramsciano. E é nesse sentido que essa live vem no dia de hoje enriquecer o nosso debate. A gente vai jogar todo o peso nas costas da nossa convidada, que é a Rita, que vai ter que fazer isso pela gente, mas ela se sinta bem tranquila, porque o povo que assiste aqui, todos são companheiros de luta, isso aqui é uma casa da classe trabalhadora. Seja bem-vinda, Rita, e dizer para todos, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de curtir, deixe ali as suas questões nos comentários, que na medida do possível a gente vai incorporando elas para o debate nosso. Convide seus amigos para acessar o Facebook e assistir. Nós estamos num momento crítico da pandemia no Brasil, que não nos permite ainda o encontro, mas permite que a gente possa conversar com nossos amigos aí pelo WhatsApp, pelo telefone, pedindo para assistir, depois debater essa live, que é uma live muito importante. Lembrando que todas as nossas lives ficam registradas, gravadas no canal do YouTube do Gassan Canafani. Ele vai estar aí nos comentários para vocês poderem acessar. Eu passo a bola para você, companheiro Ernesto. Muito obrigado, companheiro Iassi, que está sempre junto com nós às quarta-feiras, dialogando aí sobre várias temáticas importantes para a formação de uma esquerda crítica, pensante e atuante também. A nossa convidada, a companheira Rita Coutinho, assim que se pronuncia, é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina,
mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, doutora em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência em análise de dados, emprego e desemprego, tem experiência em políticas públicas na área de cultura e patrimônio cultural. Companheira, camarada, amiga Rita, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Ernesto, boa noite, Yasser, boa noite, pessoal que está em casa aí assistindo, e espero que daqui a alguns minutos debatendo com a gente, né? Muito obrigada pelo convite. Começando 2021, né? A nova temporada de lives que se abre. É muito bacana estar aqui com vocês. Eu espero corresponder às expectativas, né? Porque, de fato, Antônio Gramsci é um pensador de grande peso, né? Um grande contribuidor da formação da teoria marxista, não só na Itália, né? Mas em todo o mundo. Um grande teórico das periferias, né? E de extrema relevância para nós, né, que estamos aqui no Brasil, um país de capitalismo dependente. Então, é uma grande responsabilidade falar desse autor. Eu espero poder contribuir de alguma maneira com vocês, pelo menos instigar algumas dúvidas, né, algumas vontades de leitura. Se eu conseguir isso, para mim já está ótimo. Porque explicar Antônio Gramsci não é fácil, né? Acho que eu ainda estou aprendendo, estudando, e quem sabe aos poucos a gente vai se apropriando de todo esse arcabouço teórico. Muito bem, Rita, obrigado aí. Então, nós vamos trabalhar na seguinte metodologia. A Rita vai expor em 40 minutos os conceitos e trazer esses conceitos para entender a realidade brasileira. E depois a gente vai abrir para perguntas, né? Então, para os companheiros que estão nos assistindo aí no Facebook, tanto na página como Livros e também na página do IASE, a gente vai estar dialogando com as perguntas que vai estar vindo do público. E aí a companheira Rita vai estar fazendo a resposta, né? E no final, ela vai indicar alguns livros aí de referências bibliográficas de Gramsci e também de filme para os nossos companheiros e companheiras estar buscando entender Gramsci e buscar a importância desse grande filósofo marxista para a atualidade que nós estamos vivendo agora. E aí, então, a gente começa, né, esse 2021, com a pandemia todo vapor aqui na região oeste, Santa Catarina, no Brasil, pior que nós começamos ano passado, e também com uma crise econômica, com uma crise social e uma crise política, com um resultado tão importante para nós. Hoje nós podemos comemorar. O STF deu 11-0 contra o fascista Daniel Silveira, que disse numa dessas lives que está preparado para morrer ou para matar para defender esse governo fascista aí. Então, diante de toda essa desgraça, de toda essa situação também, a gente se coloca em movimento para a gente entender e pensar. É contigo, companheira Rita, camarada, amiga, 40 minutos para tu estar abordando sobre esse tema tão importante. É contigo. Tá bom, gente. Muito obrigada novamente. Que boa notícia, hein, Ernesto? Eu estava trabalhando até agora, porque quarta-feira de cinza a gente trabalha no serviço público das 14 às 18, né? Eu não tinha visto a notícia. Estou bem contente de saber. Então, companheiros e camaradas que estão conosco, eu vou começar tratando primeiro de um livro que eu tive a felicidade de ser convidada a fazer a tradução, que é a primeira dica de leitura para vocês, e eu vou tratar um pouquinho do conteúdo desse livro, porque é uma biografia, né, de Antônio Gramsci, que se chama Antônio Gramsci, o Homem Filósofo, de autoria do professor Gianni Freso, que é professor da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente ele está de volta na Itália, na Universidade de Cagliari, na Cátedra Gramsci, que vai ser dirigida por ele. Então, um grande estudioso do marxismo e também grande conhecedor de Antônio Gramsci. Ele escreveu essa biografia e o nosso primeiro contato, né, Ernesto, foi justamente a respeito desse livro, né? Ele queria que eu falasse um pouco dele, que biografia é essa? Afinal, há muitas biografias de Antônio Gramsci. O próprio Gianni cita várias delas nesse livro, que foi publicado pela Boitempo no ano passado. Como tradutora, claro, eu não sou a autora do livro, né? Então eu até deixo a dica. O professor Gianni é uma pessoa muito acessível, de repente vocês convidarem ele também para falar aqui no
no programa, né? Mas eu posso, afinal, né, durante a tradução, a gente acaba quase casando com o livro por um tempo, e eu vou, né, tratar um pouquinho do que traz essa biografia, qual a novidade dessa biografia, porque mais uma biografia de Antônio Gramsci no cenário intelectual contemporâneo. Depois da gente tratar um pouquinho dessa biografia, onde eu já vou trazer algumas questões centrais para o pensamento de Antônio Gramsci, eu pretendo apresentar alguns conceitos. Não pretendo, de maneira nenhuma, fazer um apanhado completo da obra de Gramsci, né? Que a obra de Gramsci é uma obra monumental, né? Um homem que viveu poucos anos, que morreu jovem, né? Que conviveu com doenças, esteve preso e durante toda a parte final da sua vida, mas nos deixou um legado de textos muito grande, que até hoje gera dúvidas, gera debates, gera dificuldades de tradução. Inclusive, a IGS Brasil, que é a International Gramsci Society Brasil, que é presidida pelo companheiro Gianni, a gente está fazendo, o coletivo da IGS está fazendo uma tradução, uma nova tradução dos cadernos do cárcere, do Gramsci, né? E o caderno que me cabe, junto com o professor Marcos Aurélio da Silva, da UFSC, é o caderno 4, né? Que é um caderno onde Gramsci aborda a questão do Fordismo, né? A questão das relações de trabalho. E, enfim, então, para vocês verem que já existe uma tradução de Gramsci dos cadernos do cárcere, organizada pelo professor Carlos Nelson Coutinho, e agora nós estamos fazendo um esforço de traduzir de novo. Por que traduzir de novo algo que já foi traduzido, né? Porque há divergências em relação ao entendimento de alguns conceitos, né? Em relação ao entendimento de algumas palavras que são significativas e que são importantes para o entendimento da obra. Então, vocês verem que é um autor que não é um autor simples, não é um autor que a gente vence em um livro, em um artigo, né, ou numa pequena palestra. Bom, sobre o livro, né, Antônio Gramsci, o Homem Filósofo, é uma tentativa, como o próprio subtítulo do livro diz, ela é uma biografia intelectual, né? O que seria uma biografia intelectual? Há muitas maneiras de se fazer uma biografia, né? Há biógrafos que se debruçam mais sobre a vida, né, do autor biografado, seus costumes, seus gostos, suas aventuras amorosas, quantos filhos teve, deixou de ter, suas viagens e as peculiaridades, né, da vida. Então, há muitas biografias assim de Antônio Gramsci, a maioria delas em italiano, muitas traduzidas para o português. Uma rápida busca no Google, vocês vão encontrar várias possibilidades biográficas. Mas uma biografia intelectual, ela não está preocupada exatamente com o percurso da vida pessoal do autor, mas sim com a sua formação intelectual. O que é importante nos entendimentos, nas leituras e nas conclusões daquele autor para que ele chegasse à sua obra final. O pressuposto inicial do professor Gianni é que a obra de Gramsci, ela tem um percurso, e um percurso que não tem exatamente rupturas, e sim evoluções. Há autores que separam um Gramsci pré-cárcere, ou seja, um Gramsci que atuava no movimento social italiano, que foi do PS, depois participou do movimento de construção do Partido Comunista Italiano, que participou da Terceira Internacional, e um Gramsci pós-cárcere, ou seja, um Gramsci que após a ascensão do fascismo e a prisão, e escreve os cadernos do cárcere, teria tido rupturas ou inflexões intelectuais. O professor Gianni argumenta que não. Ele argumenta que há uma questão central no pensamento de Gramsci, uma curiosidade específica, e que essa curiosidade específica guia todo o seu esforço intelectual, toda a sua produção teórica. E essa curiosidade específica, ela está ligada à ideia de separação entre o trabalho mecânico, o trabalho manual e o trabalho intelectual. Gramsci vai dizer, em vários momentos de sua obra, desde os primeiros anos em que publicava nos jornais partidários, nos jornais sindicais, e em muitos trechos dos cadernos do cárcere, que todo homem é um filósofo.
Se todo homem é um filósofo, se todo homem, toda mulher, supor, né, a gente acaba fazendo essas traduções muito imediatas, né, do homem, mas na verdade é a humanidade, nesse sentido, todo ser humano é um filósofo, por que alguns seres humanos mandam e por que alguns seres humanos obedecem? Por que alguns seres humanos controlam o processo produtivo e outros seres humanos executam tarefas simples? Seriam os seres humanos que executam tarefas simples menos inteligentes ou menos capazes de raciocínios elevados do que os seres humanos que controlam o processo produtivo? Seriam os seres humanos que dirigem os partidos políticos, as organizações sindicais, os movimentos sociais, mais inteligentes ou mais filosóficos do que a grande massa que adere às grandes greves ou que, eventualmente, faz os enfrentamentos na rua? Gramsci vai dizer que não. Ele vai dizer que o próprio trabalho mecânico, o próprio trabalho repetitivo, que Ford tem a ilusão de transformar aquele homem num gorila amestrado, ele usa esses termos, né? Um gorila amestrado, alguém que simplesmente aperta um parafuso, ou simplesmente responde e-mails, ou simplesmente, né, trazendo para os dias de hoje, me telefona no telemarketing e diz, sim senhora, vou estar fazendo. Essas tarefas mecânicas seriam emburrecedoras ou embrutecedoras do ser humano? Gramsci vai dizer que, paradoxalmente, quanto mais automática se torna a tarefa do operário, mais tempo livre ele tem para usar a cabeça. Então, esse operário que torna super automático aquele movimento que ele faz na fábrica, ele tem muito tempo livre, do ponto de vista mental. E ele usa essa mente, ele usa para uma série de coisas, né? Ele usa para pensar, sei lá, na namorada, no amigo, nos seus problemas financeiros, ou mesmo na organização da fábrica. Então, o que Gramsci diz, é preciso compreender que esse ser humano filósofo, esse ser humano que está o tempo todo pensando sobre o mundo à sua volta, ainda que ele execute uma tarefa mecânica, esse ser humano é capaz de dirigir um partido político. Então, ele se debruça durante todo o tempo em que ele milita no PS, no Partido Socialista Italiano, e depois, quando há a ruptura desse partido e a formação do Partido Comunista, na grande questão central, que é, não pode haver diferenciação entre dirigentes políticos partidários e pessoas que cumprem ordens. Então, para Gramsci, e isso está muito vivo nos seus textos pré-prisão, pré-cárcere, a grande transformação possível, ela vai se dar na base da fábrica. São os conselhos de fábrica para Gramsci a raiz, o início de todo o processo socialista e revolucionário. Gramsci não acredita que um partido socialista, no caso, com muitos deputados, era um partido enorme que existia na Itália, e depois o Partido Comunista acabou ocupando esse espaço, se tornou o maior partido italiano, depois do fascismo, depois que acabou o fascismo, né? Esse partido não era um partido capaz de levar o povo italiano à revolução se não houvesse a formação dos conselhos de fábrica. Então, ele se torna um grande militante, um grande defensor dessa ideia dos conselhos. E ele acaba entrando em choque com os dirigentes políticos do Partido Socialista, que eram sindicalistas antigos, e que diziam que ele, com isso, questionava o poder também dos sindicatos. E o que o Gramsci diz, não estamos questionando a existência dos sindicatos, estamos fortalecendo os sindicatos, só que o conselho de fábrica ele é mais importante do que o sindicato. Não significa que ele substitua o sindicato, mas é ele que vai tornar possível a vitória política e econômica dos trabalhadores. Então, essa questão, o professor Gianni vai mostrar na sua biografia, que essa é a questão central em todos os escritos de Gramsci. Gramsci vai ser um grande estudioso da cultura. Ele tem uma curiosidade, sabe que, desculpa fazer uma digressão, mas isso é importante para a gente entender.
Isso está no livro do professor Gianni também. Gramsci, quando ele era um garoto, ele era muito inteligente, lia muito, enfim, e ele acabou indo para a universidade em Turim, saindo da Sardenha, né, que era um vilarejo muito pequeno, ele vai para Turim estudar. E ele tem um grande interesse por linguística. Ele era um aluno prodígio, né, um excelente aluno de linguística, e havia um professor de linguística na universidade que preparava Gramsci para ser seu discípulo, né, seu substituto na cátedra nessa universidade. Então, vejam que ele tem múltiplos interesses, né, interesses literários muito importantes, ele é um grande leitor de literatura de vários idiomas e um interesse filosófico, e todos esses interesses ele consegue unir, né, trazer para dentro desse debate central, que é a ideia da formação do pensamento humano. Então, é por isso que Gramsci também será, até hoje, um grande teórico da educação integral, né? E vem disso, porque é preciso construir escolas que revelem o que há de melhor nos seres humanos. E isso ele vai dizer. Então, é o conceito de fábrica. O conceito de fábrica vai possibilitar que os operários desenvolvam seu potencial político, porque eles são homens políticos, eles são filósofos, eles são capazes, né, de pensar a nova sociedade, as novas relações, a nova fábrica, e mais, que são capazes de dirigir a fábrica. Eles não precisam que alguém dirija por eles. E é preciso que seus filhos tenham acesso a uma educação libertadora, uma educação que traga a filosofia, a matemática, a arte, a cultura e o trabalho mecânico. Porque todos precisam saber também realizar com as mãos aquilo que pensa. Então ele vai dizer que o ser humano, quando há essa divisão entre o trabalho mental e o trabalho físico, você possibilita que a sociedade separe duas coisas que na visão gramsciana precisam andar juntas, né? E isso favorece a dominação. Isso favorece a falta de uma visão completa, né, totalizante da realidade. Então, eu acho que essa é a questão central que o professor Gianni traz muito bem nesse livro, e que ele consegue demonstrar com documentos, com cartas, com resoluções políticas que ele pesquisou nos arquivos, né, e trouxe para o leitor brasileiro, porque nós, leitores brasileiros, temos pouco acesso a alguns materiais importantes para entender o pensamento de Gramsci, que são as cartas também do cárcere, né, e as cartas anteriores, que essa é a grande questão. E aí ele vai mostrar, olha, esse foi o entendimento de Gramsci nos seus artigos de jornal. Quando ele discutiu, ele abandonou a academia, né, a academia no sentido universitário, para se tornar um agitador político, para se tornar um dirigente partidário. Ele vai se empregar nos jornais, né, da cidade e ligados aos sindicatos e aos partidos. Depois ele vai dirigir jornais e ele vai canalizar toda a sua energia nesses jornais a discutir questões as mais variadas. E esses jornais eles eram voltados não para a intelectualidade, eles eram jornais voltados ao operariado, eram jornais de distribuir na porta da fábrica. E Gramsci vai tratar de literatura, vai tratar de língua, vai tratar de cultura e vai tratar de uma questão que também é central no seu pensamento, que é a condição periférica, né, a condição de periferia do capitalismo italiano, e dentro do capitalismo italiano, a relação norte e sul, né, a relação entre o norte italiano industrializado, muito desenvolvido, muito moderno, e o sul subalterno, né. Gramsci é sulista, Gramsci é da Sardenha, né, de uma ilha periférica à Itália. Depois ele vai para Turim, né, uma região muito industrializada, e ele vai notar esse entrechoque entre uma Itália moderna, né, industrialista, e uma Itália conservadora, uma Itália rural. Vocês estão ouvindo esse barulho? Ou só eu? É um vizinho que está atrapalhando. Eu vou tentar fechar. Vocês se importam de eu fazer uma pequena pausa e fechar a porta? Pode ser? Eu já retomo, só um pouquinho. Então, para vocês aí que estão chegando agora,
com a companheira Rita conversando sobre o tema Atualidade do Pensamento de Gramsci. Eu quero pedir para os companheiros que não se esqueça de compartilhar. É importante esse compartilhamento, ajuda a gente a chegar mais longe. Mande seus comentários, escreva aí suas perguntas embaixo. Ao longo do debate nós vamos poder conversar com a Rita e fazer essas perguntas. Eu já quero aproveitar então essa primeira pausazinha. Quero mandar um abraço aí para alguns companheiros que já estão nos assistindo. Eu estou aqui vendo alguns nomes. A Tânia Márcia, nossa companheira lá de Minas. Edson Vigers, lá de Floripa, um grande abraço. Cristina de Souza, lá de Balneário Camboriú. Companheiro Odak Miranda, muito obrigado. Lorena Sérgio, lá do Rio Grande do Sul. Então a gente está aí com os companheiros assistindo. Eu deixo a palavra de volta com você, Rita, então? Pode ser? Voltamos para você a palavra. Pior que o barulho era aqui em casa mesmo, já parou. Eu achei que era do lado e era bem aqui no nosso ninho. Desculpa, viu, gente? Mas eu sei onde eu parei. Vamos continuar. Então, eu falava dos jornais, né? Onde Gramsci escrevia e falava da questão meridional. Né? A questão meridional, inclusive, é um texto que está nos cadernos e que foi publicado e republicado no Brasil como texto autônomo. Né? É muito fácil de encontrar, inclusive na internet. Né? Se chama assim mesmo, a questão meridional. Recomendo, né? Eu já tinha lido Gramsci antes, né, na universidade, mas eu diria que esse, para mim, foi um grande texto. O texto que, de fato, me fez prestar mais atenção nesse autor. É claro que cada um de nós, eventualmente, é tocado por um tema, né, vinculado aos seus interesses intelectuais, seus interesses de pesquisa, suas próprias curiosidades. Mas eu diria que, para aqueles que se preocupam com a questão nacional, né, a questão do desenvolvimento brasileiro, esse talvez seria um texto para começar, né, para começar e estudar a fundo, porque também não é um texto fácil. O que é a questão meridional? Ele vai mostrar como que o capitalismo se instala na Itália de uma maneira, como eu vou dizer, que vem de cima para baixo, né? Ele vai dizer que há ali, com o Risorgimento, que é um movimento de unificação italiano, que aconteceu no século XIX, né, em torno de 1860, que a Itália surge para o mundo como um país unificado. Os diversos partidos que organizaram e que disputaram os rumos do Risorgimento italiano, eles englobaram aristocracias rurais, grupos aristocráticos ligados a monárquicos, né? A Itália surge como nação com um rei, né? Depois também de ter uma guerra e posteriormente um acordo com o Vaticano, então um país extremamente católico, profundamente marcado pela presença da igreja no seu território, inclusive inserida no contexto da guerra, né? O Vaticano defendeu seu território contra os revolucionários e os defensores da unificação italiana. Então, é marcada por isso, por essa presença da igreja, por essa presença das monarquias, das variadas monarquias, dos reinos que vieram a compor a Itália, a influência do Império Austro-Húngaro é fundamental, e depois também a influência da França, já enquanto república. Então, esse amálgama que veio dar, que hoje a gente conhece como a Itália, ele ligou alguns grupos muito modernizantes, ligados à indústria, né? Uma burguesia nascente, aristocracias muito ricas, né? E dinheiro externo, também dinheiro de outros países, que conformaram uma região da Itália, o norte, uma região bastante próspera, bastante rica e bastante industrializada. O sul italiano, marcadamente o rural, ele tem também uma elite muito ligada à terra. E é uma intelectualidade muito forte, talvez até mais proeminente do que a intelectualidade do norte, né? Uma intelectualidade livresca, né? Erudita, muito conhecedora de inúmeros idiomas, e ele vai dizer que essa intelectualidade é cosmopolita, ou seja,
ela é uma intelectualidade que produz teoria, que produz filosofia voltada para fora, voltada para os outros países, voltadas para os teóricos do iluminismo francês, voltada para a filosofia alemã, voltada para uma série de entendimentos e de formulações filosóficas e literárias que pulavam na Europa nessa época, que eram bastante avançadas, inclusive, mas descolada da sua realidade. E essa intelectualidade, ela compõe com essa aristocracia fundiária e passa a ocupar os postos, né, os postos burocráticos, os postos de direção do Estado. Então, você tem um grande acordo com o Supremo, com tudo, né, que a gente conhece esse termo. A gente tem um grande acordo entre essas elites modernizantes do Norte e essas elites retrógradas do Sul, né, e que é moldado por cima, moldado por dentro do Estado, com a participação dessa intelectualidade. É por isso que o estudo das intelectualidades, das formações do pensamento, são tão importantes também na obra de Gramsci, né? Esses grupos é que vão hegemonizar o processo italiano, e vai existir uma verdadeira partição entre os dois lados da Itália. E ele vai dizer que o Sul, ou seja, a Itália meridional, ela é submetida a essa Itália setentrional, né, essa Itália do Norte. Essa é uma questão, e ele vai trazer para a gente um conceito, que depois eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre a tempo, que é o conceito de revolução passiva, né? A revolução que acontece por si, sem a participação popular. E com a participação dessas elites, né, dessa intelectualidade, e também com a cooptação de elementos antes-revolucionários. Você vai ter lideranças do processo republicano, por exemplo, que defendiam uma Itália republicana, que acabam aceitando a nomeação, a convocação de um rei, né, como chefe de Estado no nascente processo italiano, e que vão se adaptar, né? E ele vai chamar isso de transformismo, né? O transformismo, que é justamente o uso, a adequação de lideranças antes revolucionárias, republicanas, socialistas, enfim, que vão para dentro do Estado, né? Vão participar das esferas estatais, são cooptadas para essas esferas, eventualmente com vontade ainda transformadora, mas que se adaptam, né? Se adaptam a esse processo e passam a voltar para suas bases, a defender esse processo. Então, o conceito de transformismo é um conceito também muito interessante, muito útil, né, para a gente entender alguns processos políticos, não só na Itália, como também em outros países. Um outro conceito gramsciano, que vai aparecer no livro do professor Freso e em outros livros, né, que tratam da teoria, que é o conceito de tradutibilidade. Eu estou fazendo uma tradução livre, né? Essa palavra não existe em português. O conceito é tradutibilità, né, em italiano. Eu traduzi assim, tradutibilidade, porque não é exatamente tradução, né, mas é mais ou menos isso. Que é o quê? É o entendimento dos conceitos e o seu uso de acordo com a realidade nacional. É o que Gramsci vai fazer com o marxismo. É o que Gramsci vai fazer com o pensamento de Lenin, que é também um grande mérito do livro do professor Gianni Freso, que é mostrar essa ligação estreita entre o pensamento gramsciano e o pensamento de Lenin. O entendimento que Lenin traz do marxismo, né, no marxismo que lê também as periferias e não um marxismo somente que lê o centro do capitalismo. E por que o marxismo precisa ler as periferias? Porque é nas periferias que os grandes movimentos sociais do final do século XIX e do século XX ocorreram de fato, né? A gente vai ter a Revolução Russa. Gramsci observa a Revolução Russa com muito interesse, né? Com muito entusiasmo. É nessa época que há já um movimento de quase ruptura em relação ao Partido Socialista, embora não seja aí ainda que se cria o Partido Comunista Italiano. Gramsci não é o criador, não é o fundador do Partido Comunista Italiano, isso é atribuído a ele erradamente, né? Gramsci é uma grande liderança do Partido Comunista Italiano, mas o fundador é Bordiga, né? E é Bordiga que vai capitanear o racha com a direção do PS, a formação do Partido Comunista, ao qual Gramsci vai aderir, assim como Togliatti e outros importantes quadros do comunismo italiano
vão aderir a esse partido criado por Bordiga, filiado à Terceira Internacional, mas vão aderir ainda numa posição muito minoritária. Gramsci vai se tornar uma referência para o Partido Comunista Italiano um pouco mais tarde, né? E o livro do Gianni nos mostra isso, porque há também um entendimento um pouco equivocado, a gente mistura. Eu confesso que eu mesma misturava. Para mim, Gramsci era tipo o fundador do Partido Comunista Italiano, até eu ter a sorte, né, de ser chamada para fazer essa tradução do professor Gianni. Então, isso é uma questão interessante que traz no livro, né? Bom, então, todos esses conceitos que eu falei, tudo isso está ligado à grande questão central de Antônio Gramsci. Como traduzir tudo isso, né, para a gente levar à superação dessa divisão entre dominantes e dominados, entre trabalho mecânico e trabalho intelectual. Ele vai dizer, o partido não pode reproduzir, o Partido Comunista, né, pelo menos, não pode reproduzir esse racha, essa divisão. O Partido Comunista não pode ser um partido como os outros, né? Então, ele vai trabalhar nesse sentido, né, de ser um partido que não apenas repete cânones, né? Então, ele tem também uma luta muito importante com as formulações da Segunda Internacional, né? Vocês devem saber que a Internacional, a Segunda Internacional, era a internacional vigente, existente na época de Gramsci, né? Ali havia a filiação ao Partido Social Democrata Alemão, era filiado à Segunda Internacional, o Partido Social Democrata Russo, o próprio PS, né? Uma série de partidos, os comunistas do PS eram ligados à Segunda Internacional. Então, Gramsci, ele desenvolve um debate com os teóricos da Segunda Internacional, apegado justamente a essas 4 questões que eu coloquei para vocês. A divisão entre dirigentes e dirigidos, a necessidade da tradução dos conceitos, a tradutibilidade dos conceitos, a questão das periferias, né, como uma questão central, e a 4ª questão, que é a questão da autonomia, né, da autonomia dos povos em relação às elites dirigentes. Aqui já começa ali a aparecer um pouco a noção de imperialismo também, que é uma noção muito importante em Lenin, né, que vai ser lida por Gramsci com algumas outras palavras, com outras maneiras de escrever, mas já um entendimento desse domínio também, que havia ali entre o norte da Itália e o sul da Itália, né, que vai haver entre os países do capitalismo central e os países do capitalismo periférico, né, as colônias. Então, ele vai desenvolver esse debate com os teóricos da Segunda Internacional, acusando-os de ossificar o marxismo, de transformar o marxismo num dogma, de transformar o marxismo numa receita de bolo. Por aquela receita de bolo do marxismo da Segunda Internacional, a Itália e a Rússia deveriam se conformar e esperar que a revolução acontecesse na Alemanha e na Inglaterra, né? Depois eles poderiam fazer alguma coisa. Por aquela receita de bolo, né? Eu tô falando receita de bolo, eu tô também sendo um pouco exagerada, mas enfim, com aquele pseudocientificismo da Segunda Internacional, o socialismo viria. O socialismo era uma questão dada, era só esperar o desenvolvimento das forças produtivas, era só esperar que o capitalismo se instalasse, as contradições viriam, então não era necessário fazer muita coisa, a não ser construir um partido cheio de quadros sapientes e muito espertos e muito inteligentes, que esperariam o momento e capturariam o movimento revolucionário. Ora, quer dizer, Gramsci, a construção do novo, né, o novo, ele é latente de fato. Mas o velho não quer morrer. O velho não quer ir embora. E não irá embora, se não for pela obra teleológica, a obra pensada, racional, daqueles que atuam politicamente. Né? Então, ele se preocupa com isso. Por isso, aí ele retoma a ideia lá, que eu falei lá no comecinho, dos conselhos de base, né, dos conselhos de fábrica. Nós precisamos construir o socialismo, construir as novas ideias a partir de baixo. Né?
Então, e o partido, ele tem que refletir esse tipo de conduta. E isso é inviável dentro da Segunda Internacional. A Segunda Internacional já era uma grande organização de dirigentes antigos, de dirigentes encastelados, né? Havia uma leitura de Marx que era uma leitura quase darwinista, né? Uma junção de Darwin com Marx. Não que sejamos contra Darwin, né? Mas Darwin é um cientista da natureza, certo? A evolução da natureza, e o próprio Engels vai tratar disso depois, e vai ser lido por Gramsci, né? As teorias da natureza, elas podem ser interessantes para nos mostrar que tudo se movimenta, que tudo muda, mas não significa que as leis naturais se aplicam às leis sociais, né? Então, o Gramsci vai travar esse debate. E quem vai estar travando esse debate ao mesmo tempo é Lenin, né, na Rússia. Um pouquinho antes já de Gramsci, mas já Lenin entra em luta com essa visão evolucionista e um tanto quanto pseudocientífica do marxismo. Então, Lenin vai discutir primeiro imaterialismo e empiricismo contra aqueles que diziam que não era possível conhecer a realidade, então ele vai fazer uma defesa da ciência. Mas depois de realizado esse debate, Lenin vai debater com os teóricos da Segunda Internacional, quando ele rompe com Kautsky, por exemplo, quando Kautsky volta lá os créditos de guerra favoráveis à guerra em 1914, né, por ter uma visão colonialista, socialistas com visão colonialista, uma guerra que era uma guerra claramente imperialista. E Lenin vai romper com a Segunda Internacional ali. E Gramsci acompanha com muito interesse esse debate, né? Ele vai participar dos fóruns da Terceira Internacional com muito entusiasmo, né? Profundamente impactado pelas ideias que levaram à Revolução Russa. Então, é muito central isso, porque também há autores no Brasil, na Itália e provavelmente em outros países que costumam afastar o pensamento gramsciano do pensamento de Lenin, né? Então, esse é mais um mérito da biografia intelectual escrita pelo professor Gianni. Ele vai mostrar com cartas, com documentos, com próprios textos já publicados de Gramsci, o seu entusiasmo e a sua adesão às ideias de Lenin, tanto pré-revolução de 17, quanto posterior. Porque há aqueles que dizem, não, Gramsci esteve, de fato, entusiasmado com os escritos de Lenin até 17, mas depois a União Soviética se burocratiza, vem a NEP, e Gramsci é quase um Trotsky, né? Como algumas pessoas colocam. E na verdade, Gramsci vai escrever cartas no cárcere e vai escrever alguns cadernos, longos cadernos, onde ele tenta entender e defende com entusiasmo a ideia da NEP, né, da nova política econômica aplicada na União Soviética no começo dos anos 20. Então, a gente tem ali, de fato, um Gramsci muito atento às inovações do marxismo produzidas por Lenin e ele próprio produzindo inovações. Por exemplo, o conceito de revolução passiva, né, que Gramsci desenvolve, é um conceito que já aparece em Lenin, né? Lenin vai falar de um processo pelo alto, vai falar de uma revolução pelo alto, né? E o Gramsci se apropria dessa noção. O conceito de hegemonia, por exemplo, que Gramsci vai desenvolver com muita habilidade, tanto do ponto de vista das relações internacionais e nacionais, né? O nexo que ele vai dizer que existe entre a nação e o internacional, né? Com nações cujo desenvolvimento econômico hegemoniza os processos econômicos em todo o mundo. E esse conceito que em Gramsci também vai ser importante para entender o processo de tomada do poder, né? O processo de construção dos consensos na sociedade, o conceito de hegemonia, que Ernesto, o conceito de hegemonia cultural, né? Que tanto se fala, a ideia de que é preciso que as instituições sejam transformadas por dentro. É preciso transformar a cultura, no sentido de criar uma nova hegemonia, disputar e criar uma nova hegemonia. Esse é um conceito de Lenin, é um conceito leninista,
que Gramsci se apropria e eu diria que desenvolve até mais, com mais tempo, com mais detalhe a ideia de hegemonia, mas é um conceito que já está presente em Lenin, né? E tem gente que não vê, né? As pessoas não veem, dizem que não, que isso não... Gramsci rompeu com Lenin, né? Então é um grande mérito também do livro do professor Gianni provar para aqueles que estavam em dúvida que há essa interligação entre os dois teóricos, os dois grandes teóricos da periferia. Quanto tempo eu tenho ainda? Rita, 10 minutos. 10 minutos, né? Eu senti que eu passei da conta. Então, eu vou já tratar desses conceitos que eu anunciei no começo. Acho que com isso eu apresentei para vocês os méritos do livro do professor Gianni, que são muitos méritos, não são só esses, tá? Realmente é um livro que merece a leitura, merece o estudo e o debate. Mas eu vou me debruçar um pouquinho sobre esses conceitos que eu falei, né? Rapidamente. Primeiro, eu já falei do conceito de hegemonia, porque ele é importante, né? Tem uma metáfora que é muito interessante do que seria a ideia de hegemonia, né? Que é a metáfora do centauro, né? O centauro é aquele ser mítico que é metade cavalo e metade guerreiro, né? Ele é meio a meio. A ideia de hegemonia, ela também é um centauro. Ela combina coerção e ela combina consenso, né? Então, todo processo que leva à hegemonia de um determinado grupo, de um determinado bloco, ou de um determinado país sobre outros, ou de um determinado bloco de países sobre outros, ele combina em doses que variam de acordo com as condições históricas e sociais, coerção e consenso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo fácil, né? Os chamados conceitos que são trabalhados pela política externa dos Estados Unidos de soft power e hard power, né? O que seria o hard power? Seria a guerra, né? Os Estados Unidos como grande potência militar do mundo, capaz de invadir qualquer país, né? E, se não dominá-lo, causar estragos bastante importantes. E o conceito de soft power, que é a hegemonia cultural, né? A hegemonia de Hollywood, nos filmes, a hegemonia do idioma, a hegemonia do que se publica e o que se deixa de publicar nas universidades, né? Hoje em dia, para você ser competitivo num concurso para professor universitário, você tem que ter artigos publicados em inglês, senão você não é ninguém, né? Em qualquer área, né? Ciências humanas, nas exatas, em qualquer área, na economia, enfim. Então isso é o soft power, né? O domínio sobre as instituições multilaterais, o domínio sobre as instituições financeiras, isso tudo é consenso, mas também é coerção. Você tem, por exemplo, o Banco Mundial, o FMI, que exercem sobre a sociedade uma política de construção de consensos, né? Quando a gente tem a mídia o tempo todo repetindo que é muito bom o receituário do Banco Mundial, o receituário do FMI, você está criando consensos. Você vê o cara que, sei lá, que aperta parafuso na fábrica defendendo a autonomia do Banco Central, né? E vê o banqueiro também defendendo a autonomia do Banco Central. Ao mesmo tempo, você tem a coerção, quando o FMI vira para o governo do país e diz: eu não vou te emprestar esse dinheiro, vou deixar a sua crise se alastrar, eu vou deixar o seu governo cair, porque você não quer implementar o meu receituário. Isso é coerção. Não é arma, mas é coerção, né? Então é dessa maneira que você constrói a hegemonia financeira desses grandes grupos. Então esse é um conceito que é importante em Lenin, é fundamental em Gramsci, que nos ajuda no entendimento de uma série de questões, né? A construção do socialismo, a construção revolucionária, porque ela é uma construção de uma nova hegemonia, né? Ela desafia uma hegemonia anterior, né? Uma hegemonia que está podre, que tem uma crise, esse é um conceito importante de Gramsci também, nós vamos ter ali uma crise, como é que se pode dizer, uma crise sistêmica, né? Um momento de ruptura
em que já não há mais, por exemplo, reconhecimento popular, uma crise orgânica, desculpa, não estava vindo a palavra, né? A ideia de uma crise orgânica em que os partidos já não são reconhecidos como legítimos, as instituições já não são reconhecidas como legítimas, os governos são execrados, o judiciário, o executivo, o legislativo, ninguém mais suporta nada. Então você tem uma crise orgânica, uma crise de legitimidade, uma crise de hegemonia. Quando há essa crise, é possível que outros grupos, que outros blocos históricos, né, que seriam a construção, as alianças políticas, as alianças de grupos políticos, na construção de uma nova hegemonia, né? Isso seria uma tentativa, seria dessa maneira que as realidades mudam, né? Quando há grupos que são capazes de hegemonizar a nova sociedade, o novo sistema político, enfim. Então, esse é um conceito bastante interessante e ele vai se aplicar à ideia de formação de partidos, à ideia de formação de sindicatos, à ideia da construção dos conselhos de fábrica, né, que construiriam novos consensos. Isso é luta cultural, que o Olavão acusa o gramscismo de promover. Olha, ele não está errado, de fato, isso é luta cultural, né? O que é errado, o que é maluco e o que é um pouco ficção são esses meandros, né, daquilo que eles nos acusam os socialistas de fazer, o tal marxismo cultural, que é um troço que não existe, não sei, eu não conheço ninguém que tenha fundado esse conceito dentro do interior do marxismo, né, mas o que ele quer? Ele quer mostrar que os leitores de Gramsci, e que Gramsci e os leninistas, enfim, nós estamos preocupados em construir, de fato, novas hegemonias, né? E a construção de uma nova hegemonia, ela passa pela construção de novas ideias, não temos dúvida disso, né? E o desafio às ideias antigas, as ideias carcomidas, né, que querem morrer para que o novo possa nascer. É essa sempre o grande conflito interno, né, e que é o devir da sociedade. Esse devir, ele está dado, e esse é o debate que Gramsci vai fazer com a Segunda Internacional, e Lenin também. Não, o devir não está dado, né? As crises orgânicas acontecerão, sem nenhuma dúvida. Isso sim, mas não porque há um destino, e sim porque há elementos contraditórios dentro dos processos sociais. Agora, como essas crises orgânicas serão aproveitadas ou canalizadas pelos grupos sociais que disputam os processos políticos, vai depender do tipo de organização política existente naquele momento. Não vai haver geração espontânea. Isso é muito importante. Por isso essa fixação gramsciana em relação à construção da organização política. A gente vai romper com a maioria dos seus camaradas no final da sua vida, porque acreditava que o processo estava sendo conduzido errado. Então, ele rompe com Bordiga, ele rompe com o núcleo dirigente do Partido Comunista, né, e porque está apegado à defesa dos núcleos de base, dos conselhos de fábrica e dos processos ocorridos alguns anos antes da sua prisão. Uma outra questão interessante, para eu começar a encerrar, que eu já mencionei, a questão da Revolução Passiva, como que a gente pode trazê-la para o Brasil, né? Eu mencionava o Yasser e o Ernesto mais cedo, que eu escrevi o meu trabalho de doutorado, foi justamente sobre o processo político da política externa brasileira, né? E eu acabei, quando a gente vai estudar o Brasil, a gente precisa entender por quê, né? Por que a elite brasileira leiloa sempre o patrimônio nacional? Por que a elite brasileira desembarca dos processos de relações internacionais, por exemplo, como a política externa ativa e altiva do Celso Amorim nos anos Lula, que estava dando certo, que estava dando lucro? Por que a elite brasileira desembarca desses processos se eles estão dando certo e sabota e apoia novos golpes? Então, o conceito de revolução passiva e de elites cosmopolitas que Gramsci trabalha, ele é fundamental. O Brasil constrói o seu capitalismo de uma maneira subalterna e periférica. Então, as suas elites industriais, sua burguesia, suas elites rurais,
são grupos que constroem o seu imaginário, constroem o seu pensamento voltados para fora. Então, primeiro com dinheiro de fora, inclusive, né? O Brasil, até o final dos anos 30, é dependente das exportações de café, né? É dependente do mercado externo. Constituiu-se como indústria, como burguesia industrial, aproveitando-se da crise de 29, né, com um pequeno processo de substituição de importações, e depois nos anos 40, 50 e 60, com novos pequenos processos de substituição de importações, mas sempre muito dependente do auxílio externo e com dirigentes, né? Você vai ter a Comissão Econômica Brasil e Estados Unidos propondo as soluções econômicas para o Brasil, depois você vai ter a presença do Banco Mundial em todos os grandes espaços de decisão política e econômica, e você vai ter uma intelectualidade universitária, inclusive, e também na alta burocracia, extremamente articulada com o mundo externo, né, com os outros países. Então, há essa preferência que é cultural, né, que é opção política, e há esse apego que se aprofundou muito, mesmo nos anos do governo Lula, com, por exemplo, o mercado financeiro, né, que é um mercado externo, é um mercado no qual o Brasil não controla e do qual essas elites dependem cada vez mais. Então, os processos internos, eles são facilmente abandonados por essa burguesia. Por quê? Porque não há ali uma raiz popular, né? Um nascimento, uma revolução burguesa como a que a gente viu nos Estados Unidos, ou na França, na Inglaterra, em outros países, e sim um processo que se dá de fora para dentro, também de dentro para fora, mas localizado nas elites, né, nas elites agrárias, primeiramente, depois numa elite industrial e agrária, e eu atualmente numa elite financeira, muito atrelada ao mercado externo, né? Então, dólar alto, maravilha, vamos exportar soja, vamos exportar milho, né? E a industrialização brasileira que a gente tira o dinheiro da indústria, fecha a indústria e põe no mercado financeiro. Né? Então, o conceito de revolução passiva ele é muito interessante. E a gente tem um autor brasileiro chamado Florestan Fernandes, um sociólogo da USP, que aplicou esse conceito, né, num livro chamado A Revolução Burguesa do Brasil, onde ele estuda esse processo de revolução que ele vai chamar de revolução pelo alto, né, que nada mais é do que a revolução passiva, conceito aprofundado por Antônio Gramsci. Eu vou fechar por aqui. Eu citei já alguns conceitos, falei do livro, eu acho que falei muito. E eu acho que agora talvez seja mais produtivo se vocês puderem apresentar as contribuições de vocês, se o pessoal puder também perguntar alguma coisa, ou mesmo contribuir. Eu acho que o pessoal sempre tem, ou deve ter um monte de gente que lê aí Gramsci e esses autores que eu citei, que querer contribuir, acho que a gente vai ficar um pouquinho mais produtivo. É isso, obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, camarada, amiga, companheira Rita, pela explanação aí sobre os conceitos de Gramsci, trazendo presente a obra que ela ajudou a traduzir e também dialogando sobre algumas questões importantes para a gente entender a realidade brasileira. Então, nós estamos dialogando com a companheira Rita sobre a atualidade do pensamento de Gramsci. Né? Então, aí, todos os companheiros e companheiras que estão nos assistindo, acompanhando aqui na página Combi Livros e também na página do companheiro Yassi, pode fazer a sua pergunta, pode contribuir, deixar a sua questão aqui também, para a gente estar dialogando aqui sobre essa temática tão importante. Como eu já falei antes, né, aqui nós somos um grupo que tem interesse em fazer a formação política, debater as várias concepções de entender o Brasil, mas entender a América Latina, o mundo também, e trazer sempre à luz, né, a gente que nos guia é o pensamento de Marx, de Lenin, de Gramsci, e também aqui colocado pela professora companheira Rita Florestan Fernandes. Então, sobre todas essas questões, a gente vai dialogando aqui, e eu vou passar a palavra ao companheiro Yassi, trazer sua contribuição para o debate também, Yassi. É contigo agora. Então, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a intervenção da companheira Rita
Eu vou aproveitar antes, Ernesto, de fazer a intervenção propriamente dita. Eu quero mandar um abraço aqui para mais pessoas que eu listei aqui. Eu vi aqui a companheira Marinês Rosa, um grande abraço. Eupídio Góes, lá de Caçador, um forte abraço para os companheiros de Caçador. Está aí o nosso companheiro também lá de Caçador, Paulo Maurício. Um abraço também para o Cedenir Simon. Eu acho que o CD está lá em Brusque, né? Tão longe de Deus, tão perto do velho da van. Pobre Cedenir. Tem o companheiro Gilberto, o companheiro Gilmar de Oliveira, o companheiro Gilmar, inclusive, eu quero aproveitar, o Gilmar está lá em Brasília, e já vou fazer a primeira dica, que é um presente, inclusive, do Gilmar para mim, do cinema italiano, o cinema político italiano, né? Antônio Gramsci, Os Dias do Cárcere, um filme aqui da década de 70, um filme clássico sobre Antônio Gramsci. Foi um presente do Gilmar, que está nos assistindo lá em Brasília para mim. Então, tudo a ver com o debate de hoje. Bem, a minha intervenção vai no sentido de lembrar, primeiramente, que a chegada desse autor no Brasil se deu pela publicação dos Cadernos do Cárcere no formato temático deles, né? Aquele formato que o Palmiro Togliatti fez, foi a chegada dele na década de 60 no Brasil, e teve um impacto muito grande, principalmente na juventude da época, né? Entre eles a gente lembra do jovem Carlos Nelson Coutinho, né? Que vai ser uma figura importante no campo marxista, defensor da obra do Gramsci, né? Muitos autores se apropriaram. Gramsci é uma fonte muito importante de ciência política, então você vê intelectuais da direita já na década de 70 e mesmo na década de 60 já se aprimorando, já se apropriando de determinados temas e determinadas concepções que Gramsci trabalha. Na década de 80, o Partido dos Trabalhadores, na figura de Leandro Conder, na figura de Carlos Nelson Coutinho, não mais já tão jovens assim, mas como intelectuais importantes daquele momento histórico, utilizam de novo um certo boom dos intelectuais em torno do Gramsci. Eu lembro que vários textos, eu sou da área da saúde, vários textos da área de saúde, muitos intelectuais se apresentavam como gramscianos, né? Mesmo que você observava que o corte de classe não estava presente. Essa eu acho que é uma característica importante para a gente alertar os nossos companheiros que estão nos assistindo. Existe uma tentativa de apreensão de Gramsci e retirada do Gramsci do campo da revolução. Eu até conto uma brincadeira, eu fui uma vez numa feira de literatura e política lá em Ribeirão Preto, e no que seria a parte alternativa da feira havia um convite para um debate sobre Gramsci, e eu, empolgado com a ideia de participar de um debate sobre Gramsci, nem cheguei a ler exatamente quem estava organizando, fui na empolgação. E eu assisti a fala dos que estavam lá na mesa, e a impressão que você terminava o debate é que nós estávamos diante de um reformista. Gramsci não era um revolucionário, nunca fez parte do Partido Comunista, e se fez envergonhadamente. Depois chegava ao ponto, até um dos interlocutores, de dizer que ele havia se arrependido de ter sido marxista no final da vida. Então, tamanha a falta de respeito com a biografia do Gramsci. Então eu queria registrar isso para quem lê tomar muito cuidado. Tem muito livro aí que o Gramsci é um pelego, né? Para dizer uma linguagem nossa, é um pelego. Não é esse o Gramsci verdadeiro. Então, se for para ler, eu prefiro que a gente vá no Gramsci verdadeiro. Vai ler o Gramsci verdadeiro. Vá no Gramsci dos escritos políticos anteriores ao Caderno do Cárcere, porque você vê a evolução política dele e, obviamente, a sua obra principal. E aí eu queria provocar a Rita no seguinte: sempre que a gente tem intelectuais, Rita, do campo principalmente da academia, eles reclamam muito do Gramsci, no sentido da falta de
das condições com que ele escreveu os Cadernos do Cárcere, né? A gente sabe, estava preso, não podia ter fonte de pesquisa, ele escreve, mas aquilo não é revisto, não é sistematizado, não é pensado numa obra coesa, né? E essa é uma coisa que obviamente dificulta, abre espaços, lacunas, etc. Mas ao mesmo tempo, Rita, para quem não é da academia, para quem é do campo da política, quando lê aqueles verbetes, principalmente das miscelâneas dele, há muita pista, há muita sacada genial, há muita hipótese que ele levanta, e que certamente se fosse sistematizado uma obra mais coesa, aquilo ali se perderia. Não faria parte de uma obra coesa. Então eu acho que mesmo daquela maneira tem uma riqueza. Eu lembro de uma assim de passagem que sempre me impactou muito, que ele está lendo lá aquelas coisas da prisão, tem pouca literatura para ele, e ele vai lá e pega uma literatura que os presos têm acesso e gostam daquilo, eu vou dizer assim, uma espécie de novela, qualquer pessoa da literatura que lê uma literatura dessa vai fazer uma crítica, dizer, ó, é uma literatura menor, os personagens são unidimensionais, o enredo é muito pobre, os cenários são pouco descritivos, enfim, vai fazer uma análise desse tipo, e ele não faz. A pergunta dele é, por que as pessoas que leem gostam disso? Por que isso aqui penetra? Olha a pergunta que genial. Genial para nós, por exemplo, para pensar as fake news do WhatsApp. Por que elas tiveram tanta penetração? Em vez de perguntar, olha que coisa que mentira, que coisa mal feita. Não, perguntar por que teve penetração. Você veja que ele inverte, né? Ele bota o debate no centro, ele faz a pergunta correta. Isso se perderia. Então, eu queria que você pudesse um pouco falar nessa perspectiva. O que você acha? Você acha que isso enriquece? Esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero conversar, eu acho que você vai cair bem no teu campo. Você fez uma provocação sobre a revolução passiva. Quer dizer, o debate fundamental é como o sistema capitalista é capaz de absorver mudanças sem uma transformação radical de sua estrutura. Quer dizer, como ele se desenvolve, como é que ele evolui ao longo do tempo, absorvendo mudanças, né? A gente pode olhar para o campo só da economia e chamar, por exemplo, da periferia de uma modernização conservadora, né? Nós podemos olhar no campo, como fez o Lenin, e ver uma via prussiana, né? Nós podemos fazer vários recortes, ou podemos usar esse conceito mais amplo que o Gramsci se utiliza. E nessa provocação que eu quero fazer para você, assim, dentro dessas mudanças, existem as mudanças que o centro do capitalismo joga para a periferia, que a periferia tem que se acomodar e ela tem que se ajustar, né? Nós podemos pensar, por exemplo, no caso brasileiro, o que foi a vinda das multinacionais para a periferia e que implicou numa industrialização da periferia e que isso teve que criar modificações no capitalismo brasileiro para assimilar essas mudanças, sem ter grandes transformações no sistema. A minha provocação é o seguinte, nessas mudanças não tem também mudanças oriundas dos setores populares? Quer dizer, as reivindicações dos trabalhadores, elas também não são incorporadas numa revolução passiva? E nesse sentido, quando a gente pensa os governos da experiência do PT, os governos petistas de Lula e Dilma, eles não introduziram, de certa forma, modificações sem mudanças estruturais, eles não fariam parte, de uma certa forma, de uma revolução passiva, um país que precisava de mudanças, mas sem transformações radicais de sua estrutura. Você acha que esse conceito vale para isso? Ou ele não vale? Enfim, é mais ou menos esse o debate que eu queria que você pudesse fazer com a gente. Passo para você, Ernesto. Muito bem, obrigado, companheiro Yassi, pelas belíssimas contribuições, importantíssimo. E aqui a gente também vai mandando um abraço, né, para o companheiro Fernando, que está nos acompanhando lá no Rio Grande do Sul, também para a companheira Camila aqui de Palmitos e a família toda, também para a companheira Evanda, lá em Florianópolis, que está nos acompanhando, e outros companheiros e companheiras que a gente vai lembrando os nomes aqui também. Eu também gostaria de dialogar sobre algumas questões aí colocadas pela Rita e também trazendo para a gente entender o momento atual
brasileiro, o momento atual na conjuntura internacional também. Que é esse debate que a direita, essa nova direita, essa extrema-direita fascista está buscando estudar Gramsci muito, né, nos seus programas de formação, para entender a política e para fazer a política. E, por outro lado, para nos atacar, principalmente sobre essa questão do marxismo cultural, que a companheira Rita já colocou muito bem. Mas por que eles tanto nos atacam sobre a questão do marxismo cultural? Né? Essa é uma questão. Segundo, no livro do Antônio Gramsci, Vida e Obra de um Comunista Revolucionário, do Mário Maestri, ele vai colocar que o Mussolini dizia que precisava fazer parar o cérebro, ou seja, precisamos fazer parar o cérebro do Gramsci. 20 anos só saído lá na maca, né? Ou seja, para o caixão. Ou seja, o Gramsci, esse grande pensador, esse grande cérebro, ele apresentava para a elite dominante um grande perigo. Por que esse grande perigo que Gramsci tinha para a elite dominante, principalmente fascista, naquele período? E outra, Rita, assim, a importância da batalha das ideias, ou seja, olhando com uma concepção da filosofia, para a formação de ideias de liderança e para a militância na esquerda nesse momento que nós estamos vivendo. Porque eu tenho acompanhado também alguns canais da extrema-direita, para mim ouvir o que eles estão fazendo e falando também para o grupo deles. Eles também estão, todo momento, leia esse livro, leia aquele, leia Maquiavel, leia Gramsci, leia a própria esquerda, né? E assim a gente vê que parece que a esquerda tem deixado ou relaxado de buscar na fonte, beber nesses grandes clássicos, tanto Marx, tanto Lenin, tanto Gramsci. Então, assim, eu gostaria também que tu colocasse a importância que tem a esquerda beber nessas fontes e também de fazer essa batalha de ideias. E, por último, já que tu trouxe a concepção de revolução, se tu olhar tanto de Gramsci tanto de Lenin, ou seja, Lenin acreditava no assalto ao poder, ou seja, uma revolução violenta, né? A derrubada do Estado de uma vez, e Gramsci vai dizer, não, vamos formando a contra-hegemonia para a gente ir fazer a revolução. Diante das duas questões que você dialogou muitas vezes com Gramsci e Lenin, o que tu acredita diante de toda a situação de incerteza que nós estamos vivendo no Brasil? Qual é a revolução que nós temos que construir? Diante disso, aí a gente passa para ti. Essa última pergunta é de uma responsabilidade, hein? Eu vou deixar ela por último, até por ser a última, né? Bom, gente, as questões que vocês colocam são muito importantes e questões bastante relevantes para a gente discutir aqui e continuar discutindo, né? Porque acho que não tem como a gente esgotá-las, né, nessa nossa conversa. Mas, primeiramente, né, ia ser essa questão dos cadernos miscelâneos e as queixas, né, da galera que tem preguiça de ler os cadernos do Cárcere. Os cadernos, de fato, são um grande desafio por duas razões, né? Primeiro, porque eles foram escritos em condições adversas. Então, em condições adversas, é óbvio que a pessoa não vai conseguir fazer uma obra com começo, meio e fim. Mas há um método nos cadernos do Cárcere, né, que você mesmo já, de certa maneira, mencionou. Há um método. Gramsci não fala coisas soltas. Ele trata dos temas, né, de maneira muito profunda e normalmente respondendo questões que surgiram em alguma carta, né, o que ele vai responder, ou que ele teve alguma notícia, ou algum livro que ele acabou de ler. Então, há ali um método. E é claro que na organização dos cadernos, várias pessoas mexeram nisso, algumas coisas, né, foram deslocadas, agrupadas de maneira temática, como você mesmo mencionou. A gente tem, por exemplo, os intelectuais da formação da cultura, que é um agrupamento de extratos
das formulações de Gramsci em relação à cultura e à formação intelectual. A gente tem aquele livro que chama Maquiavel, alguma coisa e o Estado, que são textos que vai tratar de hegemonia, guerra de movimento, guerra de posição, vai tratar dos livros de Maquiavel. E essas ideias, essas formulações, elas estão dispersas nos cadernos. Isso é um fato. Mas há uma preocupação metodológica, provavelmente porque Gramsci tinha esperança de sair dali e desenvolver esses pensamentos, esses excertos que ele coloca. E há uma dificuldade também, que é a codificação, né? Então, no caderno 4, por exemplo, que eu estou traduzindo, ele critica Leone Davidovich, que é Leon Trotsky, né? É complicado para o leitor novo entender essas pequenas codificações, ou o pensamento de Liszt, que é Lenin, né? E tantos outros que aparecem, e às vezes os mesmos pensadores vão aparecer com nomes diferentes, né? Então isso é um pouco complicado, e nesse sentido tem muito mérito essa tradução que a IJS está coordenando, porque ela é a tradução da organização que Valentino Guerratana fez dos cadernos. O Valentino fez, eu vou mostrar para vocês aqui o meu. Deixa eu pegar. Tem os cadernos, né? E ele tem um último caderno, que eu vou mostrar para vocês aqui, que ele é mais gordo que todos os outros, tá vendo? Ele é mais gordinho. Isso são as notas do Valentino Guerratana, né? Então, ele traz para cada partezinha daquela, toda a decifração dessa codificação. Então, isso é uma questão. Então, entender os cadernos, estudar os cadernos é hoje um trabalho intelectual árduo, né? Eu diria que é preciso de alguns anos de debruçado sobre os cadernos para poder montar todo o quebra-cabeça. Mas, em todo caso, como o Gianni mostrou muito bem na biografia, da qual eu tratei aqui um pouco, tudo aquilo que está ali está já de alguma maneira publicado nos jornais e nos textos anteriores, claro que com um pouco mais de desenvolvimento. E aí você vai ter esses questionamentos que são casos de pesquisa, né? Isso que você citou, tem uma passagem muito interessante também, que ele vai falar do Mowgli, do livro do Kipling, né? Do Rudyard Kipling, que é justamente um pensamento bastante colonial, né? Kipling era um entusiasta do colonialismo inglês, e ele escreve o Mowgli, que é um livro que ele vai tratar desse livro numa carta, né, falando a respeito da educação dos seus filhos, né, de seus sobrinhos, aliás, em relação a... E aí ele vai tentar entender aquele pensamento colonial, né, aquela visão do outro que está presente ali nesse livro, que é um livro escrito como propaganda do colonialismo inglês e também um livro de ficção, aparentemente um livro até infanto-juvenil, né. Então tem várias passagens que são realmente muito interessantes. Ele vai tratar de guerra de movimento, guerra de posição em vários momentos dos cadernos, questões de partido, questões de organização popular, hegemonia, tradutibilidade, que é aquele conceito que eu falei em relação à adaptação, né? Problemas relativos à NEP, à continuidade da Revolução Russa, tudo isso está lá nos cadernos, né? Que tem uma riqueza própria e que pode ser, eu acho, cotejado com os artigos pré-cárcere, né? Acho que é interessante esse cotejamento daquilo que foi feito na prisão e daquilo que já constava nos seus artigos de jornal. Em relação à Revolução Passiva e à Via Prussiana, né? A Via Prussiana, é interessante que um teórico como Carlos Nelson Coutinho, por exemplo, que traduziu Gramsci, né, para o Brasil, ele começa escrevendo sobre Via Prussiana e depois ele passa a falar Revolução Passiva. Meio que entendendo que talvez a Revolução Passiva fosse um desenvolvimento do conceito de Via Prussiana, e ele acaba achando que Via Prussiana é mais adequado à realidade brasileira. Via Prussiana não, desculpa. Revolução Passiva seria mais adequado à realidade brasileira. Eu arrisco dizer que são conceitos muito próximos, né? Muito semelhantes. Porque o que é a Via Prussiana? Né?
a Prússia se implanta o capitalismo, incentivando o desenvolvimento industrial, né, fechando fronteiras e criando uma união econômica entre os vários partidos, os vários países germânicos, né, e incentivando o desenvolvimento dos junkers, né, que eram os pequenos agricultores, que vão se tornar também pequenos negócios rurais capitalistas, né? Essa é a via prussiana. E essa via, esse incentivo ao desenvolvimento tanto do industrialismo quanto do campo, ele também vai brindar ao Estado prussiano uma série de intelectuais oriundos do campo. E isso acontece na Itália também, né? Por isso que o Gramsci observa esse processo prussiano, né, e vai falar de revolução passiva. Então, eu não diria que a via prussiana ou a revolução passiva é uma transformação sem ruptura. Há rupturas, mas essas rupturas, elas são mais visíveis na esfera institucional. Isso não significa que não há rupturas no modo de vida, né, que não há rupturas na maneira como aquela sociedade se organiza do ponto de vista, por exemplo, da distribuição da riqueza. Então, essas rupturas, a diferença é que elas vêm de cima para baixo. Elas vêm como políticas de Estado. Então, o Estado, ele é o ator central daquele desenvolvimento e daquela revolução. Isso é muito interessante para a realidade brasileira. O Brasil é um país que fez sua independência por meio do Estado. Você tem uma articulação de independência em relação a Portugal, o que aconteceu dentro do palácio, né? O príncipe que permanece como herdeiro, ele é parte daquela monarquia que vai embora para Portugal. O José Bonifácio é conselheiro daquela monarquia e é o artífice da independência nacional. Depois você tem a construção do processo que vai dar na República, que vai dar naquela golpezinho militar que vai implementar a República, que você já tem todo o Senado e toda a Câmara de Deputados, ou seja, as instituições de controle da nação, articulados na construção da República. Você vai ter monarquistas trocando para a República no dia seguinte, aquartelada, né? Então, e aí você tem uma implementação das estruturas de um novo Estado republicano por dentro, por cima, né? São as elites dos estados na política do café com leite que vão forçando as diversas concessões que o poder central tem que fazer para manter a unidade territorial. Depois você tem o período ali dos anos 30, em que você tem uma ruptura institucional importante, mas as mesmas elites se reacomodam, né? Elas se reacomodam a uma pequena divergência que vai dar na guerra em 32 com a elite paulista, que depois também se acomoda dentro do Estado, né? Então, esse processo de ruptura e reconstrução, ele acontece por cima, pelo alto. Então, não é que não há essa ruptura. E eu penso que quando a gente fala em relação aos governos do PT, de 2002 até 2014, eu não diria que a gente tem um processo de revolução passiva, eu acho que não chegamos a tanto, mas a gente tem um processo, sim, de desenvolvimento institucional e de desenvolvimento de mecanismos de distribuição de renda, mecanismos de distribuição também do espaço social a determinados setores da nação que não tinham, por exemplo, acesso à educação superior, ou que não tinham acesso a determinados bens, né, de consumo, que passam a participar da vida política e da vida intelectual nacional. Então, você tem ali acesso de novos atores na política nacional. Então, eu enxergo esse processo como um processo de modernização. Não um processo de modernização conservadora, como vai falar o Florestan, por exemplo, em relação à ditadura militar. A ditadura militar implementou um processo de modernização conservadora, no sentido de que modernizou algumas estruturas, investiu, por exemplo, pesado com o segundo PND na industrialização de produção de bens, estradas, pontes, enfim, e criou ali uma certa estrutura
de um capitalismo um pouco mais moderno, mas ao mesmo tempo conservou as estruturas sociais, né? Nos governos petistas, essa visão conservadora, ela se quebra. Então, você tem um processo de continuação dessa modernização institucional, dessa modernização social, mas que ela tem elementos de progresso, né? De progresso social, que abarca setores que antes não eram abarcados. Então, você tem um incentivo com todas as dificuldades que a gente conhece, vocês devem conhecer melhor que eu, em relação a financiamento no campo, né, em relação à reforma agrária, em relação ao acesso à saúde coletiva, direitos, né, direitos das mulheres, direitos dos negros, direitos das populações LGBT, que são todas, vamos dizer, facetas dessa modernização. Então, você tem um processo. Agora, não é um processo de ruptura, de mudança do ponto de vista sistêmico, né? A gente houve uma composição em relação ao sistema. Houve, inclusive, houve setores do Partido dos Trabalhadores, de outros partidos de esquerda, que abandonaram o processo por considerá-lo muito atrelado ao sistema. Isso é fato, vocês conhecem bem. Mas não significa que essas mudanças não sejam importantes. Foram fundamentais. A sociedade que nós vivemos hoje, em 2020, é completamente diferente daqueles que talvez tenham uma memória ainda dos anos 90, dos anos 2000. Né? Então, você tem setores sociais que acessaram coisas que eles não acessavam antes. E, nesse sentido, você tem um processo, eu não diria de complementação da Revolução Burguesa no Brasil, que seria uma revolução completa, mas você tem um processo de modernização, que é importante, né? E que não levaria a uma revolução? Não sei. Eu acho que eu não tenho elementos para afirmar, né? Porque uma mudança sistêmica, ela envolve processos muito mais traumáticos. Né? Ela envolve setores, dirigentes que precisam ser tirados do poder. Então, o Estado prussiano, por exemplo, ele faz uma composição com as elites agrárias, mas alguns setores mais conservadores perdem poder. Perdem com o tempo, mas perdem poder. Né? Então, a gente tem, e a repressão também, né, profunda em relação a outros setores que queriam um pouco mais de participação no Estado. Então, acho que isso é uma questão ainda em aberto, né? Se isso poderia ter avançado mais, né? Quais os limites dessa experiência que foi interrompida pelo golpe de 2016. Mas eu penso que ela deixa coisas, ela deixa brechas, ela deixa sentimentos contraditórios. Eu não consigo visualizar o Brasil voltando a 1999. Os setores que ascenderam socialmente, que ascenderam à universidade, que ascenderam a empregos melhores, eles têm memória disso. Então, há uma mudança de estrutura social pequena, mas há. Né? Então, esses grupos tendem a lutar pela permanência daquilo que eles alcançaram. E isso pode nos trazer processos interessantes, futuros, né? Ou não. Sociedade é uma coisa um pouco difícil da gente conseguir prever. E aí, nesse sentido, Ernesto, eu vou emendar com a ideia de por que eles nos atacam, né? Porque atacam o tal marxismo cultural. Acho que com todo o avanço, ele traz reações. Né? Acho que há setores que se sentiram bastante oprimidos e bastante tirados de cena com essa modernização que a gente tratou aqui dos anos 2000, das primeiras décadas do século XXI, né? Você imagina setores, por exemplo, representados por pessoas de classe média, de cor branca, heterossexuais, que de repente precisam ceder espaço, ceder o concurso, a vaga no concurso público para alguém trans, para alguém negro, para alguém oriundo da escola pública, né? Então, esses setores se ressentem disso, e acabam aderindo a um discurso conservador, no que eu não é novo, né? Um discurso conservador que existe na nossa sociedade, arraigado na nossa sociedade, mas que ganha força. E não ganha força só aqui, ganha força no mundo inteiro, né? Num momento de crise sistêmica
global, né, onde você tem talvez um começo de crise orgânica em que as instituições mundiais não são mais reconhecidas como legítimas. Então, essa crise de legitimidade, ela é explorada pela esquerda, mas ela também é explorada pela extrema-direita, né? Então, você tem essa crise de legitimidade das instituições econômicas, políticas, financeiras, e as reações variadas. Então, o uso do termo marxismo cultural para chamar tudo aquilo que é um pouco mais liberal, porque as bandeiras LGBT, queer, trans, as bandeiras das mulheres, as bandeiras do movimento negro, dos indígenas, elas não são monopólio do marxismo, né? Na verdade, muitos movimentos têm inspirações liberais e não necessariamente ligadas à luta pelo socialismo. Mas esse balaio de gato teórico, ele é muito útil, né? Se você faz um balaio de gato e mete todo mundo dentro do mesmo saco, fica difícil a gente estabelecer as diferenciações. Muito difícil. E um povo que lê muito pouco, que estuda muito pouco, o que é o povo brasileiro, é também o caso dos Estados Unidos, que você tem um fenômeno como o QAnon, ganhando multidões com Pizzagate e todas aquelas coisas absurdas. Um povo que lê pouco, que estuda muito pouco, esse tipo de discurso confuso pode atingir muita gente, né, e ganhar muito espaço. Sobre o Gramsci ser um perigo, né, para os fascistas. O Gramsci foi o único, talvez, dirigente importante, não o único, mas o fundamental, né? Ele tinha um mandato, ele era deputado, quando Mussolini ganha mais espaço no parlamento italiano. E Gramsci percebeu o movimento dos fascistas. Gramsci denunciava já enquanto deputado e enfrentava o movimento fascista. Então, ele foi capaz de perceber o perigo em que os comunistas estavam. E foi capaz também de propor uma estratégia que provavelmente foi o que possibilitou que o Partido Comunista Italiano, banido, com seus principais dirigentes presos, tenha se tornado o maior partido comunista do Ocidente após a luta de resistência contra o fascismo, que é uma combinação, né, da luta legal, onde é possível, e naquele momento não era, com a organização ilegal. A organização de base, né, combinada às organizações de massa. Essa estratégia que Gramsci trouxe para o Partido Comunista e defendeu e ficou isolado, porque a maior parte dos dirigentes era contra, inclusive na cadeia, ele esteve isolado da base dos comunistas presos, né? Mas essa foi a estratégia central, e foi a estratégia que foi adotada já nos seus anos finais de cárcere e também após a sua morte. Então, os fascistas reconheciam em Gramsci esse grande cérebro político. Além disso, Gramsci era o principal nome do Partido Comunista Italiano na Terceira Internacional, né? Gramsci também era o principal nome numa agitação que aconteceu alguns anos antes, o chamado Abril Vermelho, né, onde os conselhos de fábrica italiano levaram a Itália a um momento de quase revolução, né, que os conselhos de base começaram a tomar as fábricas. E Gramsci era o cérebro, ou talvez o principal cérebro, por trás dessa construção. Então, ele, embora dentro do partido ele encontrasse adversários, seus adversários seus piores adversários, que eram os fascistas, reconheciam nele essa capacidade de dirigente, essa capacidade de leitura da realidade. Tanto é que ele percebeu, pouco antes de ser preso, que Mussolini daria um golpe, tá? E não foi levado a sério, e aconteceu o que a gente sabe que aconteceu. Nesse sentido, a importância da batalha de ideias, né, para a construção da política que você colocou. Sem batalha de ideias não tem política, porque as ideias, há uma dominação cultural, né? A gente é bombardeado diariamente sobre o que é bom, né? O que é bom comer, o que é bom fazer, o que é bom fazer em casa, quando eu estou de quarentena, eu tenho que ver tais filmes, eu tenho que vestir, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, o trabalhador, a trabalhadora, é bombardeado sistematicamente por um modelo de sociedade, que é um modelo passivo, né? Um modelo de passividade. E romper com esse modelo é muito difícil,
né? Então, a ascensão do individualismo, ela é visível. Não precisa hoje de nenhum tratado sociológico para mostrar que o individualismo venceu a batalha de ideias, pelo menos até aqui, né? Então, sem soluções coletivas, a gente não vai sair do buraco onde a gente está. E como propor soluções coletivas quando tudo o que há em volta propõe soluções individuais? Somente com a batalha de ideias. Aliás, esse era o nome da campanha dos cubanos, né, no início do século XXI, para combater os efeitos nocivos do turismo e a chegada de ideias pró-capitalistas em Cuba, né, a batalha de ideias que era levada adiante pela juventude do Partido Comunista, né, de voltar às escolas, voltar às universidades, para justamente batalhar junto ao povo cubano o modelo de sociedade, né, que eles queriam para eles. E aí vou terminar com a pergunta mais difícil, que Ernesto diz que Lenin fala sobre o assalto ao poder, né, e o Gramsci apresenta uma alternativa. Quero te fazer uma provocação. Eu vejo que Gramsci não apresenta outra alternativa. Por quê? Porque quando Lenin constrói o processo político que vai levar ao assalto ao poder na Rússia, a gente tem uma condição específica, né? A gente tem uma agitação popular muito bem organizada e a gente tem uma guerra, né? A gente tem a Primeira Guerra Mundial. É um momento de conflagração. Um momento em que o povo russo não quer ir para a guerra. Um momento que o povo russo tem fome, né? E o Partido Bolchevique, o que ele faz? Ele hegemoniza os vários grupos insatisfeitos que conduzem greves, que conduzem boicotes, que conduzem agitações populares. Então, o Partido Bolchevique não é o único partido fazendo agitação na Rússia, né? Mas ele hegemoniza o processo e se torna líder do processo, fundamentalmente com a sacada do quê? Da aliança operária e camponesa. Vai dizer, não é só o operariado, não é só os camponeses. Lenin luta com todo mundo, com o pessoal que é obreirista e com o pessoal lá que achava que a revolução vinha do campo. Ele diz, não, é uma aliança operária e camponesa. E é pão, paz e terra. Essa é a nossa bandeira e a gente vai combater a guerra e vai combater o causador da guerra, que é o czar, que está nos levando para a guerra, e a burguesia aliada dos imperialistas, que também quer nos levar para a guerra. E eles ganham a batalha e fazem a revolução. Gramsci é um entusiasta da estratégia do Lenin. Ele observa essa estratégia e dali ele vai também trabalhar de novo o conceito de hegemonia. Acontece que Gramsci observa em todos os seus textos que o momento da tomada do poder, ou a forma da tomada do poder, ele não é único. E Lenin também dizia isso. Ele não é único. Ele vai depender das condições sociais históricas dadas. Então, nas condições italianas daquele momento histórico, o Abril Vermelho foi derrotado. E o Abril Vermelho foi derrotado por obra e graça do Partido Socialista e dos sindicatos, que perceberam a ascensão de organizações populares que não estavam sob seu controle e passaram a negociar o fim da agitação popular com o governo. E aí, Gramsci vai olhar para a realidade italiana e vai perceber que não há ali um partido capaz de conduzir o assalto ao poder, e sim de sabotar o assalto ao poder. Então ele vai se debruçar e vai aderir um pouco depois, alguns anos depois, ao Partido Comunista Italiano com essa preocupação. Por quê? Porque para que um partido proletário possa hegemonizar o processo, é preciso que ele esteja espraiado da maneira como o Partido Bolchevique logrou estar. Então, o que o Gramsci propõe, eu diria que é muito semelhante ao que o Lenin propõe. Não tem caixa fechada. A questão é, qual é a maneira como a política se coloca, que tipo de partido eu tenho, que tipo de povo e de cultura eu tenho e como eu vou conduzir o processo. Eu vejo que a revolução passiva, ela é uma ferramenta de análise da realidade histórica. Ela não pode ser um programa.
Eu discuti já com alguns camaradas, vocês sabem que eu já fui filiada ao PCdoB, eu não sou mais. E na época eu debati várias vezes com alguns camaradas que estão no Comitê Central, que advogavam até, isso não é a posição do PCdoB, tá, enquanto partido, mas era a posição desses camaradas com quem eu dialoguei durante alguns anos. A revolução passiva como programa. Não, a gente ganha a eleição, em cima de eleição, fazer modernização, e por dentro nós vamos construir o socialismo. Por quê? Porque aquela visão da Segunda Internacional de que o desenvolvimento do processo produtivo vai nos levar ao socialismo. Não vai. Não vai. Só vai se houver organização política. Essa é uma visão que eu advogo, óbvio, né? Há outras interpretações possíveis, mas essa é a visão que eu tenho e que eu atribuo a esses dois pensadores que eu tratei hoje, o Lenin e o Gramsci. Me parece que é esse o entendimento deles. Talvez pode haver leituras diferentes da minha, mas essa é a leitura que eu faço desses dois pensadores, e acho que eles podem nos ajudar a tentar entender como é que isso acontece. Só uma última coisa, o Yasser falou sobre as modernizações que vêm de fora, eu esqueci de responder. Eu acho que a modernização que vem de fora hoje é o nosso grande dilema, enquanto país capitalista dependente e subordinado. Porque até o avanço tecnológico absurdo que há nos centros mais dinâmicos do mundo hoje, né, tanto no capitalismo alemão, finlandês, sueco, estadunidense, etc., como na própria sociedade socialista chinesa, né, que tem um desenvolvimento tecnológico fenomenal, e nós extremamente parados nesse campo. O que isso vai levar? A essa inovação que vem de fora, me parece que nos conduzirá a um novo processo de dependência, a um novo processo de servidão, porque nós vamos nos ater, e já estamos fazendo isso com a crescente desindustrialização e desinvestimento em ciência e tecnologia, nós vamos nos tornar consumidores de tecnologia externa. Nós já somos isso, né? E o nosso parque industrial, aquilo que restar do nosso parque industrial, ele provavelmente será um parque industrial que vai montar coisas vindas de fora, pagando royalty da tecnologia estrangeira. Então, acho que hoje a grande ferramenta de domínio das nações é a tecnologia. Né? E, então, essa é uma inovação que vem de fora, e que vem de fora para nos jogar no atraso. No atraso não no sentido de a gente não ter acesso às tecnologias, a gente terá. Só que teremos acesso às tecnologias pagando por elas. Né? Enquanto a gente vende milho e soja para poder comprar iPhone e essas coisas todas, né, que são úteis e necessárias à nova organização social. Falei demais, como sempre, e eu vou ficar quieta. Se vocês quiserem falar. Muito bem, parei. Amiga, camarada Rita. Então, Yassi, diante do debate, eu passo para ti também se tem alguma outra pergunta ou as considerações finais, para nós também anunciar a próxima live que nós vamos ter o dia 24 de fevereiro. É contigo. Bem, eu quero agradecer a Rita de coração pela participação. Agora que você já sabe o caminho, como chegar aqui no grupo, vai ter outros encontros, a gente vai se encontrar com certeza. Muito obrigado pela disposição do debate. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo em casa. E que não se esqueça que todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro de formação com um debate sempre de qualidade. E eu não vou deixar de dar o meu pitaco também de livros, sugestões de livros. O livro está aqui atrás, é o Dicionário Gramsciano da Boa em Tempo. Tá? Um excelente livro para conhecer Gramsci. Tá? É grosso, mas é consistente. Um forte abraço para todos que estão nos assistindo. Ernesto, é contigo. Muito bem. Dicionário fino. Dicionário pequeno não existe, né? Isso aí, muito bem, obrigado, Yassi. Então, agora, dia 24, a gente vai ter uma live com Vladimir Milton Pomar sobre o envelhecimento e esvaziamento do campo no estado de Santa Catarina. Então, ele vai trabalhar sobre essa temática aí,
da questão agrária, né, aqui no estado de Santa Catarina. E também aproveitando para indicar um livro bom aqui da Boitempo, Os Prismas de Gramsci, do Marco Del Roio, muito bom, um bom livro. E também um outro livro que o Gramsci na cadeia mandou uma orientação para os seus filhos, a leitura do Rato e a Montanha, que é um livro de literatura infantil muito bom, muito lindo, essa história muito importante também da Boitempo, da Boitatá, né? E também um texto do Gramsci, Poder e Política e Partido, de Emir Sader, da editora Expressão Popular. E tem vários outros livros aqui, depois a gente vai publicar na página da Combi Livros as várias orientações bibliográficas, também para a gente continuar estudando esse grande pensador internacionalista. E, camarada Rita, então, última questão aqui também vem aqui do João Ber, mas um pouco a gente já dialogou. Ele disse, grupos que nunca participaram da vida política hoje são os maiores entendedores de políticas, né? Então, essa é uma problemática que passa pela batalha da ideia, a gente construir uma nova concepção de política e entender que a política também faz parte da vida da gente em cada momento também, né? Marita, eu gostaria de passar para ti a palavra e aí eu gostaria que você colocasse uma mensagem para toda a esquerda, para toda a militância, também uma outra responsabilidade grande. Mas eu vejo que vários companheiros, camaradas, amigos da esquerda que estão com medo de morrer do Covid, né? E a direita é disposta a morrer e matar para defender esse modelo que está aí. Qual a mensagem, olhando os exemplos de Gramsci, que passou 20 anos na cadeia, passou todo um momento de clandestinidade, de tanto Lenin, tanto aqui o Apolônio Carvalho, que recentemente a gente comemorou o aniversário dele, né? Esse grande lutador. Ou seja, para nós da esquerda nunca foi vida boa, né? Nunca foi fácil, né? Mas é prazeroso essa luta que a gente está. Se não, essa causa, a gente não optasse por essa causa, a gente ia pelo mais fácil. Então, qual a mensagem que tu deixa para a militância diante de toda essa incerteza, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo? E para a gente finalizar essa atividade, aí é contigo a mensagem otimista, acredito, também com o pessimismo da razão, mas com o otimismo da certeza, né? A gente tem a certeza que a gente vai sair dessa situação aí. É contigo. Bom, pessoal, eu primeiro quero agradecer, né, pelo espaço e foi muito bacana estar aqui, poder conversar com vocês sobre isso. Estou sempre disponível para bate-papos, assim, sem muito compromisso. E o que dizer, né, camarada? A situação, nossa, é muito difícil. Eu acho que a primeira questão é que todos fiquemos vivos, né? Precisamos de todos, acho que ninguém é descartável, né? E não há saída individual, companheiros. Eu acho que essa é a grande questão que todos esses pensadores nos deixaram, né? Com toda a sua genialidade, com toda a sua capacidade teórica, nenhum deles teria sido o que foi sem seus coletivos, né? Então, a saída individual não existe. Então, acho que essa é a principal questão e o principal ensinamento, tanto de Gramsci quanto de tantos outros pensadores importantes e militantes e lutadores, né, que nós temos. É sempre a aposta no coletivo. Eu acho que essa é a principal questão. A gente às vezes fica um pouco assustado com as notícias, né? Mas eu penso que a humanidade andou muito até aqui, apesar de tudo, né? Nós conquistamos muitas coisas até aqui. Então, eu acho que a memória dessas conquistas, sempre coletivas, é que deve ser retomada sempre, né? Como era antes, como é depois de uma luta coletiva, né? Eu acho que essa é a questão central. A ciência, né? A gente não acreditar em bobagem, buscar as fontes, buscar os autores, fulano disse isso mesmo, né? E atrás aonde isso está publicado. E apostar no coletivo. Acho que muitas cabeças sempre vão pensar melhor do que uma, e essa é o grande ensinamento de todos esses camaradas que vieram antes de nós. É isso. Obrigada. Foi bem bacana estar aqui com vocês. Obrigada, camarada Rita. A gente se encontra em outros momentos. Esperamos logo se encontrar nas ruas. E vamos defender o SUS, vamos defender a ciência, vamos defender a vacina.
e vamos defender auxílio emergencial também para milhões de pessoas que estão passando fome nesse Brasil. Obrigado, Rita, obrigado, Yassi. Se encontramos na próxima quarta-feira, os companheiros e companheiras também, que todas as quarta-feiras nos acompanham aqui. Abraço.